Numa cidadezinha charmosa, vivia uma senhora de cabelos brancos como a neve e um sorriso que aquecia o coração de quem a visse. Todos os dias, sem exceção, ela ia à padaria local, um lugarzinho aconchegante com cheiro de pão fresco e café recém-passado. A sua rotina era sempre a mesma. "Bom dia, meu jovem", dizia ela ao balconista. "Gostaria de 2 pães, por favor." E todos os dias a cena se repetia. O jovem balconista, um rapaz chamado Miguel, era novo na cidade e no emprego. Ele achava aquela senhora uma figura curiosa. Com uma mistura de respeito e ingenuidade, um dia ele não se conteve e perguntou: "Dona Elvira, me desculpe a intromissão, mas a senhora mora sozinha, não é? Por que compra sempre 2 pães?" Dona Elvira sorriu, um brilho especial nos seus olhos. "Ah, meu filho", ela respondeu com ternura. "Um pão é para mim, para o meu sustento. O outro eu penduro na janela da minha casa. É para quem tiver fome. Nunca sabemos quem pode estar precisando, não é mesmo?" Miguel ficou perplexo. Pendurar um pão na janela? Para um estranho qualquer? Ele achou a ideia um tanto excêntrica, até mesmo um desperdício. "Mas, e se ninguém pegar?" Ele insistiu. "E se o pão estragar?" Dona Elvira apenas ajeitou o lenço na cabeça e disse: "Se ninguém pegar, agradeço a Deus, pois significa que ninguém passou fome perto da minha casa hoje. Mas se alguém pegar, agradeço em dobro por ter tido a oportunidade de ajudar." Apesar da beleza nas palavras dela, Miguel continuava cético. Em conversas com os amigos, ele às vezes zombava da velhinha do pão na janela. Achava que era uma bondade ingênua, um gesto que o mundo moderno e corrido já não valorizava. Para ele, cada um deveria cuidar de si. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E a rotina da padaria continuava. Dona Elvira comprava seus 2 pães e Miguel, com um sorrisinho contido, a atendia. A vida, no entanto, tem suas próprias maneiras de nos ensinar. Certo dia, uma crise inesperada atingiu a pequena cidade. A principal fábrica local fechou as portas, deixando centenas de pessoas desempregadas. A padaria, que antes vivia cheia, começou a sentir o impacto. As vendas caíram drasticamente. O dono, com o coração apertado, teve que fazer cortes, e Miguel, sendo o funcionário mais novo, foi um dos dispensados. O mundo de Miguel desabou. Ele havia se mudado para aquela cidade justamente por causa daquele emprego. Agora, sem trabalho, com o aluguel atrasado e quase sem dinheiro, o desespero começou a bater à sua porta. Ele procurou por outros empregos, mas a cidade inteira estava em crise. Ninguém estava contratando. Os dias foram passando e a sua despensa, antes cheia, foi se esvaziando. Chegou o dia em que ele abriu o armário e encontrou apenas um punhado de arroz. A fome, aquela palavra que parecia tão distante, agora era uma realidade dolorosa e roncava no seu estômago. Com vergonha de pedir ajuda e sem saber o que fazer, Miguel saiu para andar sem rumo pelas ruas. O cheiro de comida vindo das casas parecia uma tortura. Seu estômago doía, sua cabeça girava. Foi então que, ao dobrar uma esquina familiar, ele viu. Pendurado na janela de uma casinha simples e florida, estava um pão fresquinho embalado num saco de papel, balançando suavemente com a brisa. Era a casa de Dona Elvira. Miguel parou, o coração acelerado. Ele olhou para os lados como se estivesse fazendo algo errado. Ninguém estava olhando. Aquele pão, que tantas vezes fora motivo de suas piadas, agora parecia a coisa mais preciosa do mundo. A fome era maior que o orgulho. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou e pegou o pão. Ao segurá-lo, as lágrimas vieram aos seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e avassaladora. Era gratidão, era arrependimento, era a compreensão de algo muito maior. Naquele instante, ele não entendeu apenas o gesto de Dona Elvira. Ele o sentiu na alma. Aquele não era só um pão, era a esperança. Era a prova de que a bondade existia e que ela podia, sim, alcançar quem mais precisava, mesmo que o benfeitor não soubesse quem era. Aquele pão, oferecido por uma senhora que ele havia julgado, salvou o seu dia. Mais do que isso, salvou a sua fé na humanidade. No dia seguinte, com as forças renovadas por aquele alimento, Miguel conseguiu um trabalho temporário descarregando um caminhão. Foi pouco, mas foi o suficiente para comprar algo para comer. E a primeira coisa que ele fez, antes mesmo de comprar sua própria comida, foi ir até a padaria. Lá ele comprou 2 pães, um para si e o outro ele levou até a casa de Dona Elvira, e sem que ela visse pendurou na janela, no mesmo lugar onde havia encontrado sua salvação no dia anterior. Ele entendeu finalmente que a bondade não é uma via de mão única, é um ciclo.
O bem que fazemos, por mais simples que pareça, tem o poder de se espalhar, de criar ondas que cedo ou tarde voltam para nós. Não porque esperamos algo em troca, mas porque essa é a natureza do universo. A bondade que damos é, no fim das contas, a mesma bondade que recebemos. Aquele pão na janela não era um desperdício, era um investimento na humanidade. Essa história nos lembra que um pequeno gesto de generosidade pode não mudar o mundo inteiro, mas pode, com certeza, mudar o mundo de alguém. E às vezes, esse alguém podemos ser nós mesmos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como essa. Até a próxima!